Oi, tá começando mais um desafio dos inscritos. Hoje eu vou atender o desafio do inscrito Rafael Moreira. Ele me sugeriu esse fantástico fotógrafo, Otávio Stadler. O Rafael me enviou essa imagem do Otávio, eu entrei em contato com ele e o Otávio gentilmente me enviou a mesma imagem em RAW, para a gente aqui do canal Tratando Foto trabalhar em cima dela para tentar se aproximar da imagem final, que é essa aqui. Então essa é a imagem final do Otávio Stadler, essa é a imagem em RAW e depois de todo o nosso tratamento ela ficou assim. Vamos lá? Beleza, vamos lá? Agradeço mais uma vez ao Otávio por ter enviado a foto em RAW, ter topado participar aqui do canal Tratando Foto. Ele é um fotógrafo que atua em Curitiba e São Paulo, o estilo dele é lifestyle e fashion, ele faz ensaios, faz workshops, faz editoriais, tá aparecendo imagens tanto do Instagram dele quanto no site dele. Então no site tem tudo que você precisa saber para entrar em contato com ele, até presets ele também comercializa. Então é um fotógrafo que vale a pena você conhecer. Também é super importante falar que tem várias formas de você fazer alguma coisa no Photoshop e no Lightroom. Então, muito provavelmente, o que eu vou mostrar aqui não é exatamente o que ele fez, mas o importante é a gente se aproximar ao efeito que ele deu às imagens dele. Vamos começar então, eu vou começar ativando as correções de lente, ó, que é o menu correções da lente, você desce aqui com a barrinha de rolagem e aí você pode remover o desvio cromático, caso exista, e ativar as correções de perfil. Ó. Geralmente dá uma clareada na imagem, fator que corrige, né, o que a lente geralmente proporciona, essa vinhetinha. Para quem está cansado de ver o quadro Desafio dos Inscritos, sabe que geralmente nessa parte do tratamento eu ajeito o crop, né? Eu tento fazer um crop parecido com a versão final, que é essa aqui. A gente nota que tem menos parte aqui em cima, a imagem está inclusive levemente rotacionada, só que eu não vou poder fazer isso agora aqui no Lightroom e sim no Photoshop, porque a gente vai ter alguns problemas. Se eu fizer isso aqui no Lightroom e eu começar a fazer essa rotação aqui, ó, para deixar a cara um pouquinho mais retinha, eu não vou conseguir todo o espaço que ele conseguiu na imagem dele. Na imagem dele tem essa parte aqui da gola, tem mais espaço aqui para a esquerda, e para que isso aconteça é necessário criar informações que não existem nessa imagem quando a gente está fazendo uma rotação. E no Photoshop a gente tem formas tranquilas e rapidíssimas de fazer isso, então eu vou preferir alinhar essa foto em relação a crop e ângulo lá no Photoshop. Vou mostrar para vocês já já como a gente faz. Então vou começar tratando dessa forma mesmo por aqui. Vou começar aqui aumentando um pouquinho a exposição, deixando a imagem um pouquinho mais clara, 0,6 tá bom. E vou fazer uma coisa que eu geralmente não costumo fazer. Interessante esse estilo do Otávio. A gente está tendo um caso aqui de contraste negativo. Como é que eu sei? Primeiro eu estou observando a imagem. A gente nota no histograma que a gente não tem tanta representação nas partes claras, tá? E a gente tem mais um achatamento aqui das informações. A gente consegue isso tanto nas curvas, né, que eu vou fazer daqui a pouco, mas também diminuindo o contraste. Vocês vão notar que assim que eu diminuir o contraste, o histograma vai se espremer um pouquinho, tá? Essas partes mais claras aqui vão ficar menos representadas, olha só. E a gente vai começar a ter esse efeito a se assemelhar, né, ao efeito do Otávio Stadler. Antes e depois, olha como ele fica muito interessante. O contraste negativo é fabuloso. Eu não costumo usar nos meus tratamentos, mas deixa a imagem com um caráter muito especial. Ok, eu vou aumentar um pouquinho mais sombras, quero um pouquinho mais de detalhes nas partes mais escuras da imagem. Então coisa aí de... acho que de 50, não deixa de estar contribuindo para a imagem ficar com menos contraste, afinal eu estou deixando o que é escuro menos escuro. Vou aplicar uma claridade negativa, porque eu notei que na imagem original a gente tem, ó, menos definição aqui na pele, tem uma coisa mais chapada, e eu acho que a gente consegue com a claridade negativa, consegue também com a textura, mas nesse caso aqui eu vou usar a claridade. Você tem que ter muito cuidado quando usar claridade negativa, mas eu acho que nesse caso aqui a gente consegue. E vou diminuir a saturação. Assim como o contraste negativo, ele também não abusou das cores. A gente vê que tem uma imagem, não vou dizer preto e branco, mas tonalizada com pouca expressão de cor, né? Então eu vou pegar aqui a saturação e vou diminuir para ter esse efeito um pouquinho mais desbotado.
Como eu falei, quando a gente volta para a foto original, a gente vê que a gente não tem representatividade nenhuma nos brancos absolutos nem nos pretos absolutos. Geralmente a gente faz isso no menu curvas, utilizando um efeito de mate. Já tenho vídeos explicando como faz isso e eu vou fazer isso agora mesmo. Eu vou traçar alguns pontos nessa curva aqui, tá? Vou pegar os pontos mais extremos, nesse caso aqui o ponto mais claro. Vou puxar um pouquinho para baixo. Olha no histograma lá em cima o que é que está acontecendo, certo? A gente está perdendo representatividade nas partes mais claras da imagem. E vou fazer a mesma coisa com as partes mais escuras. E aí eu posso pegar esse ponto aqui, que é um ponto das regiões escuras, mas não próximas do preto absoluto, e dar uma baixadinha para a imagem não perder tanto contraste assim. Antes das curvas, depois das curvas. Estamos quase terminando aqui no Lightroom. Eu vou agora no menu HSL para dar uma tonalizada em certas cores. A gente pode notar que essa imagem está mais amarronzada e aqui a gente está mais puxado para o amarelo, tá? E aí a gente faz isso mudando algumas configurações das cores amarelo, vermelho, laranja. Eu vou, por exemplo, na matiz do amarelo, vou pegar o amarelo. Se eu uso valores negativos, o que é amarelo fica um pouco mais próximo do vermelho ou marrom. E se eu uso valores positivos, eu transformo ele em mais bege. E eu acho que principalmente esse fundo aqui, ó, se vocês prestarem atenção ao fundo, na foto original é mais puxado para essa cor aqui, ó. Vê que a gente chegou bem próximo. Eu acredito que a pele dele ainda está muito saturada, então eu vou aqui na saturação. Eu acredito que seja laranja, mas para tirar a prova, basta clicar aqui nessa setinha e passar a mão em cima, ó, da pele dele. Pode notar que tem um laranja exposto ali em cima, marcadinho. Então eu posso ir com a saturação e tirar um pouquinho, ó. Se tirar demais, a imagem fica bastante ruim. Mais um pouquinho, acho que tá bacana. Menos 10. Posso tirar um pouquinho do vermelho também. Note que no vermelho a gente mexe com a parte de cima da cabeça e os lábios dele. Não vou tirar muito, mas eu não acho que esteja tão saturado os vermelhos. Acho que menos 10 também. Acho que menos 10 também tá bom. Antes do menu HSL e depois do menu HSL. E para terminar aqui no Lightroom, eu quero dar uma amarelada nas partes mais claras dessa imagem. Se você olhar aqui para a manga da camisa, e principalmente para as partes mais claras de maneira geral, a gente tem um amarelinho aqui, né? Então a gente consegue isso fácil com a tonalização dividida. Vou clicar aqui e vou clicar num amarelo, pode ser esse aqui, 59. Vou zerar a saturação e vou dar 2 toquinhos antes e depois. Beleza, eu acho que no Lightroom é o que a gente precisa fazer antes e depois, e nosso objetivo é chegar aqui. Estamos bem próximos, mas ainda temos serviço para fazer. Vou exportar as duas imagens para o Photoshop. Para a gente fazer isso, basta apertar Ctrl E. E agora é hora da gente fazer justamente esse crop, né? Eu vou precisar rotacionar isso aqui para deixar a imagem um pouquinho mais reta. E aí, no Lightroom a gente teria alguma dificuldade de fazer isso. Aqui no Photoshop é bem mais fácil. Fazer uma cópia da camada plano de fundo, apertando Ctrl J, e vou para a ferramenta de corte aqui, tá? E quando eu passeio com o mouse nas arestas e ele fica com essa setinha com 2 direções, é que ele já está me autorizando a fazer uma rotação. Então eu vou tentar rotacionar aqui para assemelhar ao máximo a angulação que ele escolheu. Não precisa ser exatamente igual, né? Mas só para mostrar o que o Photoshop é capaz de fazer. Beleza. Agora sim eu vou conseguir. Vou apertar Ctrl menos para ver a imagem inteira. Eu vou conseguir diminuir um pouquinho aqui. Então olha quanto espaço a gente teria que recriar, né? E que o Lightroom tem dificuldade de fazer isso. Mas aqui, principalmente se você tem as versões mais atuais do Photoshop, tem uma caixinha chamada sensível a conteúdo, que quando você aperta Enter, ele vai pensar e na grande maioria dos casos ele faz um bom trabalho para preencher o que a gente criou, o que não existe de informação. Olha que legal que ele fez. Então, a gente tem pouquíssimos problemas aqui, ó. A gente tem pixelzinhos que estão faltando nessas regiões que a gente pode facilmente resolver de inúmeras formas. Eu vou para o pincel ou B, vou colocar o fluxo e opacidade ambos em 100%, vou apertar Alt para clonar uma cor, vou clonar por exemplo essa cor aqui e vou pintar mais ou menos assim. Vou clonar agora essa cor aqui para pintar essa parte aqui e eu já resolvi esse problema. Nessa parte de baixo, aproveitando que eu estou com o pincel, vou apertar Alt e clicar nesse preto aqui e preencher de preto essa parte. E essa besteirinha aqui é mais fácil para eu cortar. Ferramenta Crop e eu dou uma subidinha sutil
e a gente já não vai ter esse problema. Então a imagem agora está solucionada e bem rotacionada. Vamos fazer agora duas correções localizadas. A gente pode notar que tem algumas espinhas, alguma coisa aqui na parte inferior da boca, né? E o Otávio fez essa correção. Vou fazer mais uma cópia dessa camada e eu vou chamar essa aqui de correções. Pois bem, vou para a ferramenta de correção, que está aqui, ferramenta correção, tá? Vou circular onde eu quero fazer a correção e vou clicar e arrastar para um outro ponto onde já está corrigido. Vou apertar Ctrl H para esconder essa seleção e a gente vê que trabalho bacana ele fez, resolvido completamente. Eu ainda posso dar uma suavizada nesse efeito aqui com a ferramenta pincel. Vou no B para a ferramenta pincel. Eu quero um fluxo muito baixinho, vou botar um fluxo de 5%. Se você não sabe a diferença entre opacidade e fluxo, está aparecendo no menu acima à direita, um tutorial que eu fiz em relação a isso, tá? Vou apertar Alt para clonar uma cor mais clarinha aqui e vou passar bem sutilmente aqui, só para dar uma clareada, ó, antes e depois a gente consegue resolver esse problema aqui. E vou também dar uma suavizada, ó, nas olheiras desse modelo, ferramenta correção. Vou clicar aqui onde eu quero resolver e vou arrastar para um outro ponto, pode ser logo abaixo. Apertando Ctrl H para esconder, a gente vê que não tem mais nenhuma olheira. Ele removeu quase que a totalidade, mas a gente pode voltar um pouquinho porque tem alguma coisa ainda aqui de olheira. Assim que a gente usa a ferramenta correção, a gente pode vir aqui em editar e atenuar, corrigir, seleção. E aí 100% significa tudo que eu fiz vai estar mantido, 0% a olheira volta. Então a gente dá uma porcentagemzinha aqui que se assemelhe a que ele utilizou. Vou deixar aqui em 63%. Então antes das correções, depois das correções e vamos seguindo. Pois bem, vocês podem notar que o olho dele está em evidência, tem um efeito aí nesse olho. E é isso que eu vou fazer agora. Vou dar uma mexida no olho do nosso modelo. Primeira coisa que eu vou fazer é uma seleção. Posso ir para a ferramenta caneta, por exemplo, o Pen Tool, tá? E aí eu vou fazer uma seleçãozinha bem despretensiosa. Beleza. Vou clicar aqui em seleção e vou usar um raio, acho que 1.5 pixels aqui para dar uma suavizada nessa seleção e vou criar uma camada de matiz e saturação. Na camada de matiz e saturação vou clicar em colorir e vou mudar a cor dos olhos desse camarada para uma coisinha mais esverdeada, acho que é uma matiz aqui 90 e alguma coisa, e vou tirar quase que a totalidade dessa saturação, beleza? E agora está faltando a gente clarear esses olhos. O que é que eu vou fazer? Vou clicar numa camada nova, ok? Vou para a ferramenta pincel ou brush, a cor vai ser branca, e se eu apertar D, eu alterno as cores que existem para preto e branco, e aperto X para alternar para o branco no fundo. Vou dar um zoom aqui nesses olhos e vou pintar isso aqui, tá? Pode ser opacidade e fluxo no 100%, pintar isso aqui de branco, sem nenhum problema. Vou mudar o modo de mesclagem para overlay ou sobrepor. E aí agora eu tenho olhos radioativos de tão claros, né? Não é nada disso que eu quero. Eu quero agora baixar essa opacidade toda e vou testando a opacidade. Ó. Opacidade 10, acho que 50% tá legal. Vou chamar isso aqui de olhos, esse aqui de clareamento de olhos. Agora eu vou adicionar uma nova camada de matiz e saturação, que eu quero mexer especificamente na cor amarela, que diz respeito à pele dele. A pele dele ainda não está batendo um pouco com a pele da foto original. Então nos amarelos eu vou mudar essa matiz aqui, ó, e ele vai mudar justamente a tonalização do que é amarelo. E eu vou dar valores positivos. Eu acho que se eu der aqui, ó, mais ou menos 10, olha a diferença que tem antes e depois. A gente está se aproximando de verdade agora da tonalização do Ítalo. Estamos praticamente terminando o nosso efeito. Agora continuaremos tonalizando para deixar a coisa cada vez mais próxima e para mostrar ferramentas novas para vocês. Não costumo usar muito o equilíbrio de cores, mas nessa situação no Photoshop se faz importante. O equilíbrio de cores a gente consegue mexer entre o ciano e o vermelho, o colorir, né, magenta verde, e a temperatura amarelo e azul dos tons médios, sombras e realces. Então eu agora vou nas sombras, porque eu estou notando que as partes mais escuras estão mais puxadas para o marrom e aqui está mais puxado para um verdinho ou alguma coisa parecida. Então agora aqui nas sombras eu vou adicionar magenta justamente para tirar esse verde, ó. Olha como eu aproximo, claro que eu tirei demais, mas
-5. E também para adicionar um pouquinho de amarelo. Então nesse caso valores negativos. Se eu desse valores positivos eu adicionaria azul. Então -2 aqui. Tá legal. E nas partes mais claras, os realces, eu também vou mexer. Eu vou adicionar um pouquinho de ciano, ou seja, tirar um pouco o vermelho. Ele ainda tá vermelho demais comparado à foto final, né? Então vou adicionar um pouquinho de ciano, que é a cor oposta ao vermelho. E colocar um pouquinho também de amarelo. Agora eu estou notando que ainda falta um pouco do efeito mate. Aqui a gente tem uma foto um pouquinho com menos contraste mesmo. E eu acho que o menu curvas do Photoshop a gente consegue fazer isso. O que a gente fez no Lightroom eu vou fazer um pouquinho diferente aqui. E vou pegar esse ponto aqui, ó, e trazer um pouquinho para baixo. Assim eu vou deixar muito artificial, mas só um pouquinho, para dar uma escurecida nas partes mais claras. Antes e depois. Não tem esse estourado todo. E agora para finalizar, só para questão de preciosismo mesmo, a gente pode abrir uma última camada de matiz e saturação e tirar um pouquinho da saturação da imagem inteira. E vou baixar um pouquinho da opacidade desse clareamento de olho que eu fiz. Acho que a gente pode diminuir um pouquinho para 24%. Beleza, vamos ver como é que ele veio. Ó. Antes do meu tratamento aqui no Photoshop, veio dessa forma e depois do nosso tratamento ficamos assim. Olha como a gente se aproximou ao estilo do incrível fotógrafo Otávio Stadler. Agradeço mais uma vez a ele por ter enviado essa foto em RAW e por ter topado participar aqui desse vídeo do canal Tratando Foto. Se você gostou do vídeo, curte e compartilha que toda semana tem vídeo novo aqui no canal Tratando Foto. Meu Instagram tá aí na tela, muito obrigado por sua atenção e boas fotos.